O Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir a linguagem neutra nas escolas de Rondônia. Ontem, 5 ministros votaram pela derrubada de uma lei estadual que impedia o uso do dialeto não binário. A decisão do STF produz o chamado efeito vinculante, ou seja, pode ser aplicada em casos similares. Em 2021, a Assembleia do Estado de Rondônia barrou a linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino, públicas e privadas, além de editais de concursos públicos. Ana, essa questão de chamar linguagem não é neutra, né? Nem inclusiva, isso é linguagem ideológica mesmo, né? Com certeza, Paula, com certeza. Agora que falta faz um federalismo americano, né? O nosso nome República Federativa é só no nome, porque não há o menor respeito às decisões estaduais no Brasil. O Brasil, a União, Brasília, a STF, é um grande elefante branco lá em cima, lá em Brasília, distante do povo. É a pirâmide inversa, né? Aqui nos Estados Unidos, Washington manda muito pouco. Os Estados Unidos da América, esse sim tem autonomia para fazer as suas leis, discutir os seus problemas, a própria discussão ali sobre o aborto, né, que muita gente no Brasil, principalmente, empurrou a falácia de a Suprema Corte americana acabou com o direito de abortar nos Estados Unidos, direito constitucional. E, primeiro, nunca houve esse direito constitucional, nunca, nunca. Foi uma esticadinha ali, bem ativista da Suprema Corte americana em 1974, na 9ª e na 14ª emenda, para esticar, empurrar esse direito ali. E o que a Suprema Corte americana fez o ano passado, em junho do ano passado, foi exatamente devolver o direito desta discussão para os estados. Cada estado discute o que é melhor para cada estado, para cada população. O que o Rio Grande do Sul quer não é o mesmo que Recife quer, Minas Gerais, enfim, Mato Grosso do Sul. E isso no Brasil, né, a nossa federação, República Federativa, é só no nome. Quem manda, desmanda, profere aí, assina, põe a digital em inconstitucionalidades. Tudo vem de Brasília. Agora, 2 perguntas. Primeiro, como você muito bem disse, Paula, não é uma linguagem inclusiva. Na verdade, é uma linguagem que exclui, né? Porque nós estamos falando da língua portuguesa e hoje tem os cegos, né? Por exemplo, que como é que eles vão fazer? Como vai ser o cardápio em braille para eles? Que linguagem inclusiva é essa que prejudica as pessoas que têm alguma deficiência psicológica, cognitiva, alguma deficiência mental? Isso é inclusão? Por causa de uma minoria que quer se sentir todes, nós vamos mudar toda uma prática. Primeiro, um desrespeito à nossa língua, e depois nós vamos simplesmente colocar essas pessoas que necessitam da pacificação e respeito à nossa língua num balaio ideológico só porque algumas pessoas querem ser chamadas de todes. Pois fica então o desafio para o Supremo Tribunal Federal de escrever em toda decisão que eles colocarem ali a digital STF, ou relator ministro Alexandre de Moraes, ou relatora Carmen Lúcia, que a decisão, então, venha no todes, venha na linguagem neutra, porque já que é para mudar, vamos mudar tudo, porque aí todo mundo vai se acostumar com uma linguagem nova. Ministres, supremes, aí vamos mudar para todo mundo. O que não dá é para atender uma turba barulhenta, virulenta, ideológica, e aí os bonitões, né, lá em cima, todos aqueles que querem os vinhos caros, as lagostas, né, as viagens para fora do Brasil, eles continuam vivendo sob a nossa língua portuguesa maravilhosa? Não, ministres, vamos mudar para todo mundo.
Quero aproveitar para recomendar a você que está nos acompanhando um texto que foi divulgado na revista Oeste com o título A Linguagem Neutre Não é Inclusive e Nem é uma Linguagem. É um texto que é assinado pelo Flávio Morgan. Vou ler só um trechinho rapidamente. Alguém que diga eleites ou todes não está apenas trocando um significante por outro, supostamente mais inclusivo. Está fazendo propaganda política. Você, eu, todos sabemos em quem ele vota, o que ele quer destruir e o que quer implantar no lugar. Coronel Gerson. Eu gostaria de seguir naquilo que a Ana Paula falou, lembrando que o Brasil se inspirou no modelo republicano dos Estados Unidos quando fez a sua transição da monarquia para a república. E nós usamos o nome, né, Estados Unidos do Brasil desde 89 até 1968. Então, esse conceito do federalismo, ele deveria estar entranhado dentro da nossa vida brasileira, e ele começou a ser experimentado realmente, não só na questão do que o Paulo Guedes falava de mais Brasil, menos Brasília, e que o próprio presidente Bolsonaro depois incorporou no seu discurso, ou seja, não somente na questão econômica, tributária, mas até mesmo na política, porque isso que a Ana Paula falou é extremamente importante. O último programa que eu participei, ela chegou a fazer um comentário na hora da despedida, dizendo que ela tinha inveja de eu morar aqui na Flórida e ela lá na Califórnia por causa da política. E é isso que acontece aqui nos Estados Unidos. Quem gostaria de ver os filhos estudando durante a pandemia, muitos se mudaram para a Flórida, porque aqui as escolas permaneceram abertas e não houve uma instrumentalização política da questão da pandemia. Da mesma forma, muitos empresários saem da Califórnia, onde a Ana Paula mora, e estão optando pelo Texas, ou até mesmo por Nevada, ou até vindo aqui para a Flórida. De Nova York, muita gente veio para a Flórida, inclusive foi feito um outdoor aqui cômico, dizendo que os realtors, ou seja, quem mais vendeu imóvel aqui na Flórida foi o governador de Nova York. Foi considerado o vendedor de imóveis do ano, porque todo mundo fugiu de Nova York para cá, por política. Então, quando o estado de Rondônia toma essa decisão, é porque eles perceberam que estava avançando essa pauta de uma minoria sobre a maioria. O estado se organiza, os municípios também. Há uma frente tão importante no estado de Rondônia, que eu não sei se vocês lembram, os dois candidatos que chegaram ao segundo turno na última eleição, os dois eram de direita. Os dois eram apoiadores do presidente Bolsonaro. Tamanha a presença naquele estado de um conceito conservador. E, no entanto, aquela população agora não tem o direito. E isso é muito importante nós estabelecermos e de alguma forma, resgatarmos no Brasil o federalismo, porque nós temos a legitimidade de dizer: eu prefiro morar naquele estado onde a política, seja a política pública de educação, de saúde, de segurança pública, ela é melhor empreendida ou pior empreendida. E essa opção é tirada ou é retirada do brasileiro por causa desse tipo de centralismo. Diga lá, Augusto. Olha, só para acrescentar uma informação, na verdade, em relação a esse tema, a ação que está no STF, que foi decidida aí por maioria, foi movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. E eles entendem que a lei seria inconstitucional, porque é a União quem deveria legislar sobre normas de ensino. Eu só não caio na gargalhada porque o assunto é sério, né? Eu lido com palavras há décadas, tá? Lido com gente que vive de escrever há décadas. Trabalhei com redações com mais de 1.300 jornalistas, eu já trabalhei com eles nas redações que eu chefiei. É o seguinte: o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Não chegam a 10 mil os brasileiros que escrevem corretamente, sem um único erro de português. E que se expressam também sem uma única agressão à língua portuguesa. Estamos nessa situação. Por quê? Porque os professores, por N razões, não cabe aqui analisar, também são completamente despreparados. 99 em 100 são despreparados, e esse último, que sobra, não sabe também escrever sem um único erro. Quando eu morava em Porto Alegre, veio uma carta
dos professores do colégio onde estudavam minhas filhas, e eles reivindicando o aumento. Então eu li o texto, eles pediam adesão dos pais, né? Eu falei, não, eu acho que devem ser todos demitidos por esta carta que eles mandaram. Começava com erro de português, continuava com erros de português e acabava com agressões ao idioma oficial do Brasil. Pois bem, a gente não sabe escrever português, não fala português corretamente, tanto assim que os mesmos defensores dessa linguagem idiota também acham, né, numa das atitudes mais elitistas que eu conheço, acham que os pobres têm o direito de falar nós pegamos peixe porque são pobres. É a forma de elitismo mais cruel que eu conheço. Essas mesmas pessoas querem uma outra linguagem. Pois bem, eu confesso aqui que eu não sei de outra palavra, Paula, além de todes. Todes, tá bom. Agora vem os ministros, tá bom, pode adotar nas escolas de Rondônia, é isso? Isso. Pois bem, por que não adota no Supremo também essa linguagem? Ministres, em vez daquela coisa mais antiga, né, que o mundo do Vossa Excelência, Pretório Excelso, não sei o quê, para com isso, começa a falar em linguagem neutra. Isso aí não vai pegar, porque quem não sabe escrever português não vai escrever uma segunda língua. Agora, os professores estão nessa. Eu não sei, essa língua não está estruturada, não há regras, eles não sabem o que é. Você pega o ministro, com aquele Alexandre, ministro de novo, que foi candidato a governador aqui de São Paulo, não, pessoas que não valem a pena, eu não consigo decorar o nome completo. Esse que estava na cerimônia lá do Planalto, posse de alguém, boa noite a todos, todas e todes. E aí foi aplaudido, né, todo mundo, e todos os outros repetiram isso, e a gente fica sabendo depois que é a Janja, primeira-dama, que quer que o governo adote da linguagem oficial lá, essa linguagem de gênero, o governo. O Lula nunca leu uma orelha de livro, e ela quer que o maridão fale assim. Basta que o Lula pare de amputar plurais aí, que ele é o exterminador do plural, o Lula, ele não deixa passar um. E agora ele quer falar também a língua do todes. Eu proponho uma audiência pública entre quem requereu essa besteira e os juízes do Supremo Tribunal Federal, e eu quero que eles conversem nessa linguagem com a televisão transmitindo. Aí acaba essa bobagem, repito, que não merece que a gente perca tempo com ela.